sobre trombose. A tão temida, né? Já falamos, quase todos os episódios a gente falou de trombose, doutor. Essa é uma situação que as doenças estão muito interligadas, né? Uma coisa vai gerando a outra, então é um processo contínuo. Então o que é trombose? Trombose é um coágulo dentro de um vaso, né? Então a gente tem trombose arterial e trombose venosa. Trombose arterial é aquela que é causada por cigarro, pressão alta, colesterol e diabetes, né? Não é o nosso objetivo, hoje a gente trata outras situações que a gente trata mais a trombose venosa. A trombose arterial é a que desencadeia a amputação de membros. Aquela que pode levar a amputação ou fazer uma ponte de safena ou um cateterismo. E quando fala trombose, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que vai perder a perna, né? Mas não é bem assim. A trombose venosa, por exemplo, é uma situação que a pessoa não vai perder a perna. Então, a trombose venosa o que é? É um coágulo dentro de uma veia, né? Esse coágulo ele pode ter origem de diversas maneiras. Existem tromboses que podem aparecer do nada, que a gente chama de tromboses primárias ou tromboses idiopáticas, e existem tromboses secundárias, ou seja, depois de uma imobilização, um gesso, uma fratura, ou uma cirurgia plástica, uma cirurgia ortopédica, a pessoa pode ficar muito tempo parada, o sangue coagular e ficar interrompendo a circulação. Isso a gente chama de trombose venosa. Quais são os sintomas? Trombose venosa, a perna, normalmente uma perna só fica inchada, o paciente tem dor e existe uma diminuição da temperatura em algumas situações e uma alteração da coloração. Né? Então, o paciente, como o sangue fica muito parado ali, não circula direito, a perna fica mais azulada. Então, em algum desses sinais, e principalmente se você teve algum procedimento recente, é muito importante procurar o médico da sua confiança para que ele exclua um diagnóstico de trombose venosa. Recente quanto? Olha, Grace, sim, existem alguns estudos que reportam o aparecimento da trombose normalmente a partir do 7º dia de procedimento. Então, a pessoa faz uma cirurgia, depois de 7 a 10 dias, às vezes a perna começa a inchar. E esse é o sinal mais comum e clássico de aparecimento de trombose. E o que a gente está vendo atualmente, nessas épocas de pandemia, infelizmente, é a trombose relacionada ao Covid. Né? Então, a gente sabe que o Covid é uma doença inflamatória e que aumenta a chance de dar uma trombose em até 16% dos pacientes. Mesmo pacientes que não tiveram internação, que é o que a gente tem visto bastante no consultório. Exatamente isso. Então, pacientes que teve um caso leve, né, de Covid. E que pode ter tido trombose venosa. Então, é muito importante, assim, se você teve Covid ou tem alguém na família que teve Covid ou que está com Covid, é importante você quantificar os riscos para uma trombose venosa. Monitorar, por exemplo, para esses pacientes que já tiveram uma trombose venosa no passado, eles precisam tomar uma medicação para prevenir o aparecimento de trombose venosa no Covid. Então, pacientes que têm história na família de trombose venosa, é importante você falar para o médico que está tratando de Covid sobre essa situação. Porque às vezes é importante, para prevenir o aparecimento de trombose venosa, o uso de medicações anticoagulantes. Fazer uma profilaxia, né? Profilaxia é uma prevenção, exatamente isso. Então a trombose é uma doença séria, mas que, primeiro, ela pode ser evitada. Então, para pacientes que vão ser operados, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, é importante estratificar o risco para saber se o paciente precisa tomar alguns cuidados para diminuir a chance de trombose no pós-operatório. E o cirurgião plástico, o cirurgião ortopédico, o cirurgião vascular, eles podem fazer essa avaliação, isso é bem tranquilo de fazer. E se o paciente apresentar determinados fatores de risco, é importante a gente tomar algumas medidas, como, de novo, o uso da meia de compressão, sair rápido da cama, quanto antes sair da cama melhor. Caminhar, né? Caminhar e, eventualmente, fazer uso de algum tipo de medicação para a gente diminuir a chance de ter trombose.